Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E como prometido, hoje sabadão aí pra vocês, noite de relatos do culto. Separei aqui relatos bem sinistros, tá? Tanto de lobisomens quanto também um relato de vampiro e um relato aí de encontro alienígena. Olha só que maravilha. Então você que é novo no canal, não me conhece ainda, prazer, sou o narrador clássico. E se você gosta de terror, mistérios, relatos e tudo que é voltado ao sobrenatural, já se inscreve aqui, deixa o seu like. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, vira membro. Clica aqui nesse botão aqui embaixo, é só R$ 8 por mês. Você não vai virar mendigo por assinar este canal. Além de eu colocar o seu nome aqui nos vídeos, você vai receber vídeos antecipadamente, dentre outros benefícios, tá? Agora, sem mais enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Enfim, pessoal, o primeiro relato, de hoje que eu vou contar para vocês é da Lauane, exatamente, um relato aí de lobisomem para vocês. Vamos lá. Bom, meu relato aconteceu na quaresma, como sempre, né? Carnaval deste ano. Bom, eu tenho 16 anos. Eu resolvi ficar em casa neste dia. Minha mãe com meus irmãos e meu padrasto resolveram sair de casa, né? Na praça estava tendo aí uma festa de carnaval, uma festividade. Até aí, tudo bem. Eu comecei a falar pelo celular com o meu namorado, escutando música na televisão. Até que minha mãe me avisa que meu padrasto iria vir buscar a caixa térmica para colocar a bebida dentro. Até aí nada demais. Fui fazer um lanche para mim, quando vi um vulto de uma pessoa meio estranha. Detalhe, a janela é toda de vidro. Depois, bateram muito forte na porta, fazendo barulho igual ao de um cachorro muito grande. Eu pensei que era meu padrasto, até porque ele faz brincadeiras desse tipo. Depois eu fui para o quarto de minha mãe. A janela é de vidro, mas tem uma grade. Quando eu vi, tinha um cachorro que tinha semelhança com uma pessoa. A pelagem não era toda coberta de pelo. Os olhos eram todos amarelos. Aquela criatura estava de quatro na janela olhando para mim. Tenho 3 gatos. Eles começaram a olhar a criatura que estava me encarando. Os pelos dos meus gatos ficaram todos arrepiados, ficaram oriçados. As pupilas dilatadas, bem fora do normal. Mas a criatura não ligou. Estava fixa no meu rosto. Mesmo assim, abri a porta e chamei o meu padrasto, pensando que era ele, fazendo algum tipo de brincadeira comigo de mau gosto. Quando liguei para minha mãe, falei para ela: "Mãe, faça o Jonas parar com essas brincadeiras." Ela falou: "Mas o Jonas, ele está aqui do meu lado." Depois disso, tranquei a porta. A criatura estava tentando entrar por ela, estava tentando entrar pela porta. Foi horrível. Eu tentei me esconder no banheiro. A criatura rodeava toda a casa. Meu namorado estava tentando me acalmar pelo celular. Depois disso, meu padrasto chegou muito preocupado e vasculhou todo o sítio. E nenhum sinal da criatura. Bem assustador. Inclusive, já me aconteceu uma situação bem parecida com essa. Bem sinistro mesmo. Enfim, vamos aqui para o segundo relato também da noite, tá? E também é um relato de lobisomem. Esse relato, quem mandou esse relato foi a Joyce. Também tá lá no canal dos lobisomens, na comunidade dos lobisomens, tá? Vamos ao relato. Bom, boa tarde, queridos amigos. Estou aqui para contar o relato da minha mãe. Ela conta isso desde quando eu nasci, há uns 30 anos atrás. Minha mãe se mudou para um sítio junto com meu pai. Na época, os dois estavam há um bom tempo namorando. O sítio era na zona leste de São Paulo, Itaquaquecetuba. E na época não havia muitas moradias ao redor. Era um lugar bem desprovido, bem ermo.
E a população no bairro era tipo cidade de interior, vizinho, um bem longe um do outro ali, né? Bem distante ali. E assim vai. Minha mãe tinha uma cachorra que se chamava Princesa. E ela não saía do lado de minha mãe. Eram muito companheiras. Minha mãe e meu pai tiveram uma discussão por motivos banais. Meu pai era viciado em jogo, e isso durante o dia. Ao decorrer da noite, começou a chover, e meu pai, bravo com aquela briga, disse que iria puxar a um bar próximo ali no sítio. Minha mãe não queria que ele saísse, pois estava chovendo bastante e o sítio ficava em volta de muito mato, pois meu pai foi e deixou minha mãe sozinha, em meio a trovoadas e uma chuva muito forte, e minha mãe então começou a escutar uivos muito altos. E começou a se atentar e se assustar. Na época, a porta de casa, né, da casa, eram aquelas de madeira mesmo, bem reforçadas. A minha mãe então deitou na cama e ficou observando ao redor. E a cachorrinha começou a latir muito e ir até a porta. Minha mãe então chamava ela e ela não parava de latir, até que o uivo começou a se aproximar, até que parou. E a cachorra parou de latir. E começou então a se mijar e correndo para o colo da minha mãe. Minha mãe, desesperada, foi então até a porta. E foi aí que ela começou a escutar o uivo vindo do lado de fora. E algo começou a bater e a arranhar a porta muito forte. A porta chegava a balançar. Minha mãe, assustada, correu e tentou se esconder, né? E nisso então a chuva estava também muito forte. Ficou uns 5 minutos o tal animal que minha mãe disse ser um lobisomem na porta. Até que ele parou e minha mãe aguardou meu pai chegar e foi lhe contar o acontecido. Só que quando meu pai chegou, se deparou com as marcas na porta de arranhões enormes e muito fundos, e ninguém sabe ao certo até hoje o que foi aquilo. Eu cresci escutando isso, e aonde eu morava com meus pais era uma casa na frente desse sítio. E uma certa noite, descendo a ladeira de casa com meu pai de carro, dava para ver os morros bem altos que cercavam as casas. Eu ouvi então um uivo e olhei para o morro, e eu juro que vi um homem de aparência estranha uivando e ficando na posição de um animal. Cheguei em casa então, depois disso, me tremendo toda, e meu pai também viu. Até hoje, ninguém acredita na minha história, ou na história da minha mãe. Eu tinha então 8 anos de idade. Um relato bem macabro e assustador, pessoal. Realmente aí, lobisomens, principalmente nesse período da quaresma, são muito complicados. Então você que mora em zona de mata, cuidado. Enfim, vamos então para aí o terceiro relato de hoje. Relato aí também de lobisomem, só que esse relato aqui foi anônimo, a pessoa não quis se identificar, né? Não quis aí dizer o seu nome, então vamos respeitar e vamos para o relato de hoje. O relato diz o seguinte: meu pai e minha mãe já separados, né? Bom, minha avó morava em Porto Alegre. Na época, ela cuidava de mim e sempre chegava muito tarde em casa. Como o motorista, né, já conhecia eles, sempre largava na estrada na nossa rua. Eles contam que um dia o ônibus largou eles e avistaram um bicho na frente do nosso portão. Eles falam que os olhos desse bicho eram muito vermelhos. Quando o bicho viu,
acho que seja uma pessoa que se transforma. Acho que deve ser um tipo de espécie desconhecida. Minha bisavó sempre nos contava histórias de arrepiar os cabelos. Eu sempre acreditei, e acredito muito na história da minha mãe. Hoje em dia é da igreja, né? Ela é da igreja, no caso. E ela não mente. Meu pai conta, mas não gosta de falar muito neste assunto. Olha só, rapaz, que sinistro, hein? Você que mora em sítio aí já fica esperto, hein? Enfim, vamos para mais um relato aí, né? O último relato de lobisomem da noite. Esse relato quem nos conta é a Julielle, certo? Enfim. Ela diz o seguinte: eu tenho vários relatos que minha avó me contava, que virei a contar para vocês em breve. Mas esse foi vivido por mim, o único com lobisomem no qual eu presenciei, graças a Deus. Vamos lá. Eu tinha cerca de 6 para 7 anos de idade e odiava tomar banho. Minha tia sempre dizia que ia chamar o lobisomem porque eu não tomava banho. Na minha cabeça vinha a imagem do Pateta da Disney quando ele falava isso. Quando ela falava isso, no caso. Tanto que até hoje não gosto muito da imagem desse personagem. Eis então que um belo dia, mais um dia no qual a fedorenta não queria tomar banho, e minha tia ficou falando: vem lobisomem pegar ela. Nessa mesma noite, estávamos minhas duas tias, minha mãe e minha avó na sala reunidas assistindo o Corujão, pois costumávamos dormir tarde quando reuniam-se a mulherada na casa da minha avó. E de repente, ouvimos barulhos nas telhas. Eram como pisadas pesadas, que vieram da cozinha até chegar na sala. Uma das telhas se partiu ao chegar na sala, cômodo em que estávamos, e pudemos ver nitidamente pelo buraco os olhos brilhosos e vermelhos. Minha avó prontamente levantou e gritou que ia pegar a faca. Foi na cozinha, pegou uma faca de cortar frango e foi abrindo a porta da cozinha que dava para o quintal. E nós, todas desesperadas, minha mãe tentando puxar ela, mas não deu jeito, foi afrontar o bicho que, quando a viu, saiu correndo. Do lado da sala tinha um corredor que ligava ao quintal. Quando vimos da janela aquela coisa preta correndo muito rápido pelo corredor e com passos pesados de tremer a sala, minha avó, ainda no quintal xingando o bicho, quando ouvimos apenas barulhos nas telhas dos vizinhos. Fomos até a porta da frente ver se o víamos e se havia sumido. A vizinha da frente acordou com a gritaria e do segundo andar da casa dela grita pra gente que viu um bicho com olhos brilhantes em cima da casa. Minha avó disse que tinha certeza que era o lobisomem, pois ela mesma já o viu por 2 vezes quando era mais jovem. Nessa noite ninguém dormiu. Ficamos a noite inteira morrendo de medo dele voltar e entrar pelo telhado da casa, que não tinha forro. Nada de muito especial neste relato, mas eu senti um medo apavorante desse dia. E minha tia sempre que podia falava que ele veio porque eu não tomava banho. A partir daí eu comecei a tomar banho todos os dias, ainda bem, né? Morro de medo, né? Os fatos aconteceram no Ceará por volta do ano de 2004. Sobre a aparência dele, estava escuro, né? Estava muito escuro para dizer se era peludo de fato, mas era uma figura negra. Estávamos apenas com a luz da sala ligada. O que me lembro de fato são os olhos, né, flamejantes, impossível de esquecer. Também não lembro se ele emitiu algum som em meio ao desespero, gritos e minha pouca idade. Não posso recordar. Hoje eu tomo banho todos os dias e em breve trarei os relatos aqui, né, no caso, que minha avó, né, me conta. Peço desculpas pelos erros de português, de grafia e obrigada por ler até aqui. E nada, um relato muito interessante, bem assim, assustador realmente. Eu imagino aí a situação de todo esse pessoal vendo essa criatura. Que coisa, que coisa, que coisa. Enfim,
Vamos aqui ler, né, o relato agora da inscrita, membro aqui do canal, a Bia, saudosa Bia, que mandou aqui um relato muito interessante de vampiros aqui no canal. Vamos aqui. Olá, me chamo Bia. Gosto de ser chamada desta forma. Bom, irei contar um relato do dia em que fui mordida por um vampiro. Foi uma experiência que nunca irei esquecer. Preparem a pipoca, pois será bem interessante e longo. Esse fato aconteceu há 10 anos atrás. Vamos lá. Tudo aconteceu num dia normal, como qualquer outro. Minha amiga estava se arrumando para ir para o trabalho e eu perguntei a ela se ela não poderia trazer uns filmes para que pudéssemos assistir. Porque ela trabalhou numa Americanas Blockbuster e lá se alugava DVDs. Uni o útil ao agradável e pedi que ela trouxesse do tema de terror, né? Já que estava perto do Halloween. Ela trouxe A Hora do Espanto 2, que a vampira era uma mulher. Eu queria muito assistir esse filme e ela adivinhou os meus pensamentos. Ela trouxe esse e mais um outro que era O Chamado. Bom, ela chegou finalmente, né? Isso era por volta de umas 9 horas da noite. Como morávamos em três ou em mais duas amigas, decidimos então assistir esses filmes. Chamamos o namorado de uma das minhas amigas, compramos um vinho e fizemos pipoca. Não estranhe essa mistura. Era o que gostávamos de comer e beber enquanto assistíamos filmes. Bom, o namorado da minha amiga chegou, ajeitamos tudo e colocamos os DVDs para rodar. O primeiro foi O Chamado, já que era o mais aterrorizante. O segundo foi A Hora do Espanto 2. Bom, ficamos assistindo e teve uma cena em que eu me senti estranha. A parte em que ela pega um dos amigos dos meninos que ela perseguia. Os outros fugiram, mas ele não. A vampira o pegou e o mordeu. Nessa hora me tremi e senti meu sangue gelar. Não sei porquê, e senti um arrepio na espinha. Não sei porque a cena foi pesada, talvez deva ter sido isso. Bom, os filmes acabaram e o namorado da minha amiga foi embora. Uma foi para o seu quarto e eu dormia com a que trouxe os DVDs. Bom, apaguei as luzes e fomos deitar. Estava frio nesse dia, mas não congelante. Estava agradável. Dava para ver a luz do poste acesa pela fresta da janela. Bom, orei o Pai Nosso, né, como era de costume, e fiquei pensando um pouco naquela cena. O de por que havia ficado tão impressionada, sendo que eu já estava acostumada a assistir filmes assim. Minha amiga já havia dormido. Eu estava meio que sem sono. Quando de repente, a luz do poste se apagou e o quarto ficou em um breu total. Meu celular estava na sala carregando. Não tive ânimo para ir pegar, pois logo ia dormir. A luz do poste acendeu novamente e pude ver melhor o quarto. Mas algo de estranho aconteceu nessa hora. Vi uma névoa atravessando a fresta da janela, pela qual entrava a luz desse poste. Vi o quarto todo sendo tomado por aquela névoa. Tentei acordar minha amiga, mas ela não acordava de forma alguma. Chamei ela, mas nada dela se mexer. O quarto foi ficando gélido e eu senti muito frio na hora. Não sei se foi o medo que me fez ter essa sensação de que o quarto estava gelado. Acho que foi isso. Me ajeitei do lado da minha amiga, mas logo percebi, nessa hora, que não conseguia mais me mover. Fiquei paralisada, de medo. Só conseguia mexer os olhos. Nessa hora a luz do poste se apagou, e não enxerguei mais nada. Estava tudo escuro novamente. Pensei que iria acontecer tudo de novo, como no passado, quando fui possuída pelos demônios. Mas não dessa vez. Dessa vez foi diferente. Eu estava totalmente lúcida. Estava com muito medo, mas o que aconteceu foi que senti como se meu corpo flutuasse da cama e como se alguém me segurasse no ar, me envolvendo. Foi quando nessa hora senti um peso em cima de mim. Senti uma mão fria deslizando no meu rosto
e cabelos acariciando meu pescoço. Eu não sabia se desmaiava, se reagia, mas como eu iria reagir? Já estava à mercê daquela criatura, daquele vampiro. Era um vampiro? Bom, senti meu corpo inclinado para trás. Uma mão prendia meu cabelo e puxava meu pescoço para o lado. Nessa hora senti uma fisgada no meu colo do lado esquerdo. Doeu um pouco, mas depois senti como se estivesse anestesiado. Não senti mais dor, senti uma espécie de prazer, muito estranho. Senti o friccionar da sua boca na minha pele e sugava com força. Eu não conseguia gritar nem me mover. Estava totalmente entregue, vulnerável, à mercê daquela criatura. Não pude ver seu rosto, mas senti o peso do seu corpo, a sua mordida. Nessa hora se passavam mil coisas na minha cabeça. Eu iria sobreviver? Senti que ali seria meu fim. Mas fui me sentindo fraca, até que desfaleci. Acordei no outro dia muito mal, com muita dor de cabeça e pálida, muito pálida. Parecia que tinha bebido a noite inteira. Nessa hora, minha amiga entra no quarto e me vê naquele estado. Bom, a palidez foi porque ela me contou como eu estava no momento. Ela viu a marca da mordida. Estava preto no lugar dos dentes e roxo ao redor da mordida. Estava muito dolorido, queimava. Estavam 2 buracos enormes. Ela me viu e gritou: "Bia do céu, olha no espelho." Eu me levantei com muita dificuldade e fui até o banheiro. E lá estava o estrago. Estava meio picotado nas bordas, como se tivesse arrancado pele dali. Mas estavam os 2 buracos perfeitos. Não havia sangue ao redor. Quem fez sabia exatamente como fazer. Se passaram uns dias, os buracos foram fechando. Eu passei um tempo usando blusas que tampavam aquele estrago. Minha amiga ficou apavorada, e nesse mesmo dia ela foi trabalhar, no terminal. Ela e o namorado dela iam pegar o ônibus para seus respectivos trabalhos. E na hora ela me disse que viu a mesma mulher do filme, a vampira. Ela e o namorado dela viram. Ela olhou para eles e riu. E sumiu. Isso porque ela não acreditava nessas coisas. Como os dias já tinham se passado, eu comecei a sentir coisas estranhas. Visões de um homem, branco de cabelo preto, com roupa preta. Ele aparecia para mim, mesmo eu estando acordada. Ele ria para mim, mas não falava nada. E teve também um episódio de quando eu estava vindo do trabalho, no ônibus. Eu comecei a me sentir mal. Meu coração começou a acelerar. E eu suava frio, senti a marca queimar. E na hora minha visão ficou turva. Eu consegui ouvir o coração das pessoas ao meu redor. Nessa hora me sentei e tinha uma moça ao meu lado. Olhei para ela e pude ouvir seu coração e seu sangue pulsando nas veias dela. Nossa, o cheiro de sangue dela era forte. Minha boca ficou seca. Minha garganta queimava. Ainda bem que eu já estava chegando em casa. Acho que isso foi algum colateral dessa mordida. E teve uma vez em que eu fui dormir com minha outra amiga, no quarto dela, e eu deitei. Tudo isso na semana seguinte ao ocorrido. Me deitei e aconteceu a mesma coisa no dia fatídico. Não senti minhas pernas nem meus braços. Deitado ali, naquela cama, sem poder falar ou me mover, pensei que iria acontecer de novo. Eu estava acordada, totalmente lúcida. Mas não, dessa vez foi diferente. Eu o vi. Ele estava lá, em pé. Sua roupa preta, assim como na minha visão, cabelos pretos e a pele branca, olhos negros, lindo. Me estendeu sua mão e sorriu para mim. Disse com sua voz suave e firme ao mesmo tempo, que poderia demorar, mas que ele iria me buscar, que minha hora ainda iria chegar. Mas acho que ele não estava agindo no seu juízo perfeito. Agora, podendo entender depois de tudo que não havia mais transformações, ele deve ter sido morto ou exilado por conta disso que fez. Pois é proibido. Às vezes ainda sinto, até hoje, depois de todo esse tempo, a marca queimar. Às vezes fico estressada, ela coça.
e tenho a impressão de ouvir sua voz. Já até sonhei com ele, mas foram poucas vezes. Sinto que alguém me vigia, sabe? Aquela sensação. E muito antes de tudo isso acontecer, quando eu andava nas ruas vindo do colégio, na época parecia que alguém me seguia. Ouvia uma voz chamar meu nome. Não sabia se estava ficando louca. Não sabia o que estava acontecendo, até que tudo veio à tona. Pude perceber o propósito então disso. Minha intuição ela ficou mais aguçada. Até minha audição, meu olfato, tudo ficou mais apurado. Minha visão mais sensível. Não sabia se ele iria me transformar. Pensei nisso durante dias, meses. Mas ele sumiu, desapareceu. Não via mais ele em sonhos. Nem tinha mais visões com ele. Até pensei que eu estava me transformando, pois não entendia direito esse processo. Mas com o tempo essas sintonias foram amenizando. Fui seguindo minha vida, mas isso nunca sairá da minha cabeça. Como eu havia dito, me marcará o resto da minha vida. Não sei o porquê ele fez isso, porque se arriscaria. O que viu em mim? Porque eu sou predestinado a algo? Postei um vídeo no YouTube falando sobre isso, há alguns anos. Até recebi ameaças para que eu pudesse retirar do canal o que eu tinha. Mas eu só queria saber respostas. Mas enfim, as encontrei. E pude entender o que de fato aconteceu. Bom, esse foi o meu relato. Espero que gostem. Até mais, meus queridos. E lembrem-se, eles estão por aí. Com certeza, eles estão por aí ao redor espreitando, tá, pessoal? Enfim, esse quadro aqui dos relatos do oculto já tá um pouco longo, tá? Vou estar encerrando aqui com esse último relato da Bia. Mas lembre-se, pessoal, todo sábado, a partir das 10 da noite, tem relatos aqui no canal, tá? Eu mudei o horário também aqui dos relatos. Vai ser agora sábado, todo sábado às 10 horas da noite, e os vídeos ficarão sendo postados todos os dias às 8 da noite, né? A gente voltou pro horário antigo, que muita gente gosta, muita gente se identifica mais com esse horário, então acabei aí colocando de volta o canal na velha guarda. Enfim, se você gostou desse relato e quer enviar o seu relato para mim também, manda aqui para o narradorclássico12@gmail.com. Tô deixando aqui o e-mail na descrição. Se você quiser se identificar, tudo bem. Caso não queira, não tem nenhum problema, que eu irei contar o seu relato aqui no quadro do canal. Enfim, pessoal, como falei para vocês, né? Com essas palavras românticas, eu vou encerrando por hoje, né, o vídeo aqui do canal. É sempre um prazer estar aqui com vocês, meus nobres, e até breve, meus pequenos. E cuidado com o lobisomem.